Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, entendendo, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostre-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus acaba de subir em um monte e pregar para aquela que seria a sua igreja, as multidões que o seguiam. Em seu sermão, Jesus fala de tesouros no céu, de como jejuar, fala de falsos profetas, fala de 2 fundamentos. Jesus fala sobre oração, incita eles a orar, mostra aquilo que é santo, aquilo que não é santo, luz e trevas, os 2 senhores. A multidão está admirada pelas palavras de Jesus. As palavras de Jesus mexem nas pessoas. E a multidão, até então, Jesus não tinha feito para aquela multidão nenhum milagre, de forma que os fizesse seguir. Eles foram de fato primeiro atraídos pelas palavras de Jesus e posteriormente pelos milagres, depois pelo pão, pelo peixe. Depois eles se inspiraram no desejo de fazer Jesus rei. Mas o primeiro sermão, quando Jesus está ministrando, que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, as palavras de Jesus têm algo que mexe nas pessoas, a palavra de Deus. E eles estão descendo do monte, logo depois de Jesus ter proferido essas palavras. O versículo 28 do capítulo 7 de Mateus vai dizer assim: quando Jesus termina de proferir as palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua palavra. Então, a princípio, eram só as palavras. As palavras maravilhavam, eles estavam maravilhados do seu ensino, maravilhados, encantados com a sua doutrina, com aquilo que ele dizia que era a vontade de Deus. Só as palavras já mexeram no coração das pessoas, e elas passaram a ter a certeza e a convicção de que só aquelas palavras já tinha algo sobrenatural acontecendo naquele tempo em Israel. Por isso que não pode ser palavras de uma mente humana, de um plano humano, de um conhecimento humano, de uma técnica humana, porque as palavras, quando são de Deus, elas sacodem a gente. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes existe uma música que fala, às vezes existe alguém que fala, e às vezes existe alguém que do nada é tocado por Deus e traz uma palavra. Os céus falam, Deus fala, e a palavra produz encantamento. Quando a palavra de fato vem do alto, vem de Deus, ela nos alimenta, ela nos encanta, ela nos deixa maravilhado. Não são um monte de letras e de rabiscos e de rascunhos e de livros de teologia. Não que eu seja contra, vocês sabem que eu amo, não estou falando disso, mas é que a letra em si mata, ela precisa da presença do Espírito. As palavras maravilhavam, porque quando você fala da mente, você alcança a mente. Quando você fala do coração, você alcança o coração. E quando o coração é colocado, as pessoas sabem que está vindo do coração, está vindo do alto. E as palavras encantavam aquelas multidões. E Jesus está descendo com as multidões. Jesus está descendo com a maioria. Jesus está descendo o monte. O monte de mais perto de Deus.
o monte das multidões, das grandes multidões que o seguiam. Quando de repente, do nada sai um leproso, e ele se aproxima de Jesus. O leproso não é a maioria, o leproso não pode estar entre as multidões, o leproso não frequenta o culto de Jesus no monte, porque o leproso, as pessoas tinham medo de que aquela doença pegasse nelas. E quando alguém ficava leproso, como não havia leprosários, não havia medicamento, não havia tratamento, não havia conhecimento do que aquela doença era, ao ponto que a lei de Moisés, para um leproso, tinha que mandar queimar a casa, a roupa, tudo, para não contaminar. O leproso era como alguém tratado de forma indigna. Alguém que quando chega no grupo, todo mundo olha para ele diferente. É como se ele não fizesse parte, ou como se ele carregasse alguma coisa que não fizesse parte da maioria. Eu não sei você, mas eu já me senti leproso alguma vez. Eu não sei você, mas às vezes parece que as pessoas olham para a gente meio atravessado. Alguém já olhou para você como se você tivesse culpa no cartório e você não sabe nem o que é que está acontecendo ali. Pessoas que são acusadas, pessoas que são julgadas, pessoas que são, de uma certa forma, passam por preconceitos. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque a igreja se fechou dentro do Sermão do Monte. E nós criamos um nível de santidade diferente do que a Bíblia até mesmo exige. E nós não somos perfeitos, mas exigimos a perfeição do outro. Nós não somos as pessoas mais certas do mundo, mas parece que nós queremos que as pessoas, muitas vezes, mudem sem nem conhecerem Jesus. Parece que existe um nível de exigência para que o outro seja o que nem a gente é. E nós estamos construindo a igreja do monte, enquanto que existe um monte de gente excluído, leproso, com seus dramas, com seus divórcios, com suas confusões de identidades de gêneros, que elas até sabem o que são, mas a sociedade diz que não é. Pessoas que têm problemas com filhos, e a gente acaba escolhendo um padrão que nos identifica, e achando que Deus tem preferidos, e vira a cara para alguns, como se todos não fossem, de uma certa forma, objeto do amor divino. Porque o Deus a quem eu sirvo me amou quando eu era um lixo, e acreditou em mim quando eu estava desviado, olhou para mim quando eu estava em pecado, e Ele não desistiu de mim. Quando eu olho para Ele, eu vejo que a graça, a misericórdia, o seu amor, sempre estiveram derramados sobre a minha vida, enquanto que eu olhava para o lado oposto que Ele queria que eu olhasse. Mas parece que quando a gente vem para a chamada igreja, a gente esquece que nós éramos tão sujos e tão imundos e tão pecadores, e fazíamos parte de um leprosário
e estávamos por trás, escondido, por causa das nossas feridas. As nossas feridas, feridas da alma, feridas da memória, feridas dos nossos erros mesmos, das nossas escolhas erradas, das nossas atitudes erradas, essas feridas que vão rasgando a gente por dentro e que deixa a gente leproso. Mas aquele homem corre em direção de Jesus, porque talvez as palavras proferidas fizeram efeito dentro dele. E ele sabia que Jesus carregava com ele o poder de mudar, o poder de transformar, o poder de fazer de novo, o poder de trazer uma pele podre em uma pele nova, o poder de fazer de um coração doente um coração sadio. Jesus tem isso. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus faz diferente. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma religião, não é sobre uma placa, é sobre Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele se aproxima de Jesus, e a cura começa quando ele decide se aproximar de Jesus. Você entende isso? A mudança começa primeiro dentro de você, quando você decide se aproximar. Você pode dizer: ah, pastor, mas eu tenho esse problema. Eu não estou falando de resolver o problema. Ah, pastor, mas eu carrego isso. Eu não estou falando de você carregar isso. Eu estou falando de você decidir que Jesus pode mudar a sua história, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família, pode mudar o seu destino. Ele pode mudar. Você decide isso. Começa dentro de você a mudança. Por quê? Porque Deus quer. Por quê? Porque Deus pode. Mas a mudança tem que começar aqui. E ele decidiu e aproximou-se de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, olha o que é que diz o versículo 8, 2. E um leproso tendo-se aproximado, adorou, dizendo, diga, adorou. Mais uma vez, adorou. Essa ideia de adoração, ela é uma coisa muito religiosa, mas eu preciso te explicar o que essa palavra significa. A palavra é uma palavra do grego, que foi traduzido para adorou. Se chama proskuneo. Nem você estuda grego, nem eu, mas só para tu entender. Proskuneo. Por que proskuneo é uma palavra importante? Para a gente entender que o que acontecia naquela época. Naquela época, o rei, o imperador, quando alguém ia diante dele, se curvava. Se curvava como um sinal de reverência, dizendo para ele: olha, o Senhor decide. E ele se prostrava, se inclinava. Mas quando os inimigos do imperador, do rei, se aproximavam dele, eles não se inclinavam apenas, porque inclinar era alguém que já tinha um certo status quo. Quando eles iam, e eles não eram nada, e eram levados à presença do rei, alguns até para receber uma sentença de morte, eles se prostravam diante dos pés do rei, de maneira que essa posição ou essa atitude diante dos pés se chamava proskuneo, que quer dizer beijar-lhe os pés. Então, eles caíam de joelhos e beijavam os pés do rei e deixavam a cabeça entre os pés do rei. Porque se o rei quisesse humilhá-lo mesmo,
era só pisar na cabeça dele. Então eles chegavam diante do rei, tão humilhados, e eles beijavam-lhe os pés em reverência, colocavam a cabeça dele entre os pés, dizendo assim: eu sou tão indigno, e o Senhor é tão grande, tão poderoso, que se o Senhor quiser, o Senhor pode pisar na minha cabeça. Ou seja, esse leproso, ele vai até Jesus e proscuneu em Cristo, ou seja, beija-lhe os pés, que nós traduzimos para o adorou. Ele vai e se coloca nos pés de Jesus, dizendo mais ou menos assim: eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem tu és. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que tu podes. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor tem. Eu sei da minha história, e eu sei que o Senhor também sabe dela. Por isso que eu me prostro aos teus pés, eu beijo-lhe os pés, eu reconheço a tua autoridade, eu sei que tu és o Cristo, tu não és apenas a música das canções, tu não és apenas uma história da Netflix, eu sei que tu não és apenas um livro de catecismo, eu sei que tu não és apenas uma imagem em um altar, eu sei que tu não és apenas um nome em uma placa de uma igreja, eu sei que tu não és apenas o título de uma música, tu és aquele que pode, tu és aquele que tem, tu és aquele que faz, tu és aquele que muda, tu és aquele que restaura, tu és aquele que transforma, tu és aquele que tem poder. Eu sei quem tu és. Sabe, irmãos, aqui em cima não havia um bando de fanáticos, havia pessoas que sabiam quem ele era. Pergunte para a história de algumas pessoas, gente que está com o casamento destruído, e Jesus foi lá e mudou a história. Gente que tinha práticas homoafetivas, Jesus foi lá e mudou a história. Gente que não somente talvez tenha sido abusado ou abusou, e a vida era uma tragédia, Jesus foi lá e fez uma nova criatura. Cada um que está aqui tem uma história. Alguns são uma história triste, mas outras são histórias de pessoas que chegaram diante de Jesus e lhe beijaram os pés e disseram: eu estou sentenciado à morte, o meu desejo é tirar minha vida, mas se o Senhor quiser, o Senhor muda essa história. Pessoas que fizeram mal a si próprio e aos outros, e se prostraram diante do Senhor. Não adianta muita gente chegar e falar assim: fez, aprontou, agora é crente. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi tanto isso. O camarada olha para a vida do pastor Paulo e fala assim: olha que cocada de sal. É ou não é? A esposa que o diga. Ela não precisava nem ser crente, ela já tinha sido beatificada, já ia para o céu e tudo. Aí olha, fala assim: como é que pode? Deixa eu explicar para você como é que pode. Eis que o leproso adorou e disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, a minha vida está aqui. Se tu quiseres, tu podes. Jesus estende as mãos, toca naquele rapaz e responde uma palavra:
quero. Alguns anos atrás, há 30 anos atrás, talvez, não há 30 não, mas há 27 com certeza. Há 27 anos atrás eu parei o carro vindo de uma farra. Era crente e tinha me desviado. E eu estava vindo de uma farra, e eu sem querer coloquei uma música no carro, e a música que tocava era um hino. Não sei como foi. Naquela época, eu sei que você não sabe o que é isso, mas naquela época o rádio tinha busca automática. Havia rádio. Rádio é uma coisa que tem assim, que tem um bocado de faixa. E havia rádio, e o rádio tinha busca automática. E eu toquei na busca automática e parou em uma música. A música, uma música muito antiga que dizia: águas passadas não movem moinhos hoje. As águas passaram. E eu me lembro que eu disse para Deus: Deus, eu não consigo voltar, eu não tenho forças, mas se tu quiseres, tu podes me trazer de volta. 27 anos se passaram e olha onde eu estou hoje. Se tu quiseres, o Senhor muda a minha história, o Senhor muda meu casamento, o Senhor muda o meu comportamento, o Senhor muda a minha vida. Se tu quiseres, tu podes, se tu quiseres. Pessoas que estão desistindo de viver, pessoas que estão desistindo da sua família, pessoas que estão desistindo dos seus filhos, pessoas que estão desistindo da sua história. Não desista, mas pergunte para Deus: Senhor, há esperança para uma árvore cortada? Senhor, se tu quiseres, tu podes. Resposta de Jesus àquela pessoa: quero. Você talvez esteja aqui esta noite e pergunta para você mesmo: será que tem esperança para mim? Senhor, será que eu consigo? Será que eu consigo voltar? Será que eu consigo ser o que eu era? Será? E ainda faz uma pergunta, talvez uma afirmação, ou coloca diante de Jesus: Senhor, tu queres mesmo? Resposta de Jesus para você hoje. Eu vou contar de 1 até 3, e você mesmo vai ler a resposta de Jesus. 1, 2, 3. Quero. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu destino. Ele quer. Só que não apenas Ele quer, Ele também pode. Eu quero, disse o Senhor. E aí Ele vai: fica limpo. Imediatamente. Jesus disse: quero, fica limpo. E 3 meses depois ele ficou limpo. É assim? Senhor, eu quero. Jesus disse: se tu quiseres, o Senhor pode. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Ano seguinte aquele rapaz ficou limpo. É assim? Imediatamente. As coisas no reino de Deus, elas acontecem assim. Por isso que
aquela pessoa ficou limpa da sua lepra, porque a vontade de Deus, que é soberana, boa, perfeita e agradável, ela não depende de você para as coisas acontecerem, depende dele. A única coisa que você tem que fazer é aproximar-se dele, admitir que ele é Deus, reconhecer quem ele é, e abrir o coração e deixar ele agir na sua vida. Porque querer ele quer, e poder ele tem. E para isso ele pode fazer isso agora. E depende de você. Se você deseja esta noite, Deus tem uma história nova para a sua vida. Se você deseja esta noite, Deus pode fazer uma transformação na sua história e na sua casa. Se você deseja esta noite, um novo homem e uma nova mulher nasce nesse lugar. Se você deseja esta noite, a sua casa será um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar da alegria do Senhor. Se você deseja esta noite, o Espírito Santo está aqui para tocar em você e começar algo novo. Aonde estão aquelas pessoas? Aonde estão aquelas pessoas que precisam ser tocadas pelo Espírito? Aonde estão aquelas pessoas que precisam voltar para Jesus? Aonde estão aquelas pessoas que precisam desse encontro do leproso com Jesus? Jesus disse para aquele homem: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não digas nada, mas vai ao sacerdote, paga os teus votos, cumpre o rito, para que você não fique devendo nada a ninguém. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente tem uma mudança na nossa vida, de maneira tal, que a gente entende que a gente não precisa dever nada a ninguém. Há uma história que diz que quando Martim Lutero dá início à reforma protestante, ele é levado a um palácio para traduzir a Bíblia. E enquanto ele está traduzindo a Bíblia, uma certa noite, cansado depois de muitos meses, trancado dentro de uma sala, traduzindo a Bíblia para o alemão, alguém bate na sua porta. E ele vai lá e abre a porta, e quando ele abre a porta, o próprio diabo está na porta. As coisas espirituais, diz a Bíblia, se discernem espiritualmente. No dia que você vê o diabo, não se preocupe, você vai saber que é o diabo. No dia que você vê um anjo, não se preocupe, você vai saber que é um anjo. Não se preocupe com isso. As coisas espirituais são entendidas de formas espirituais. E quando Lutero está lá e bate na porta que ele abre, o próprio diabo está lá. E ele se assusta e diz: o que você quer aqui? E o diabo diz: você está pensando que você agora é santo? Você está pensando que agora, só porque você está aí traduzindo a Bíblia, você é santo? Olha a lista de coisas da tua vida. Em tal dia tu fez isso, em tal dia tu fez aquilo. Isso aconteceu na tua vida por causa disso que tu fez. Olha aqui os teus pecados. Lutero olhou e disse: qual é o último aí? Porque abaixo do último passa uma linha e escreve: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Depois que você aceita Jesus,
não fica devendo nada para ninguém. Jesus disse para o leproso: vai lá, paga os votos ao sacerdote, porque no dia que alguém olhar para você e disser assim: não era leproso? Falastes bem, era. Quando alguém olhar para você, vai dizer assim: vem cá, eu te conheço, tu não era aquela pessoa. Você vai olhar e vai dizer: falastes bem, era. E se alguém disser assim: não estou entendendo, aí você responde: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há perdão em Cristo, há poder no Evangelho, há restauração, há uma vida nova. E se você perguntar: Senhor, tu queres? A resposta dele é: eu quero. Eu quero. Você ouviu aqui alguns testemunhos de pessoas dizendo: eu estava vazio, Deus encheu. Pessoas que disseram: olha, se o Senhor não resolver hoje, será o meu último dia. Não precisou ser o último dia, na verdade é o começo de uma nova história. Deus sempre tem o melhor para a gente, e depende de você. Fique de pé.